A invasão zumbi no Brasil. Olá pessoal, aqui quem fala é o Olavo e esse é o canal O Mundo Estranho de Olavo, um canal que eu criei para poder falar de assuntos aleatórios. E hoje eu quero fazer com vocês aqui uma simulação de como seria uma invasão zumbi no Brasil. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O ano é 2024. Focos de epidemias zumbis estão acontecendo em vários países do mundo. França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha, Ucrânia, Rússia, Israel, Egito, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas, Austrália, Estados Unidos, México e Argentina já registram casos. De todos os países, os casos mais graves são na Europa, com 25 mil casos de zumbis, e nos Estados Unidos da América, com 17 mil casos. Não se sabe como aconteceram os primeiros casos de zumbis, mas sabe-se que grupos políticos adeptos da teoria do reinício da história estão espalhando o vírus propositalmente, principalmente pelos países desenvolvidos. Estes grupos não são coordenados entre si, mas são direcionados pelo pensamento do espírito atual, em alemão, Zeitgeist. O primeiro caso no Brasil aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 5 de maio deste ano. A infecção chegou espontaneamente, por um viajante vindo do Reino Unido. O viajante se transformou no meio do voo entre Londres e Rio de Janeiro e mordeu 3 passageiros e um tripulante. Na confusão que aconteceu em pleno voo, muitas pessoas se feriram, levantando suspeitas sobre quem estava ou não infectado. Assim, o avião, ao pousar, foi colocado em quarentena e todos os 278 passageiros foram realocados para um saguão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Os 3 passageiros e o tripulante que foram mordidos se transformaram ao longo de 4 horas e fizeram outras vítimas. A polícia então abateu os 4 zumbis, porém 29 pessoas foram mordidas. O tempo de zumbificação é variado. Pode ser de 1 hora a até 48 horas. Depende do organismo da pessoa, do tratamento dos sintomas e do local da mordida. As 29 pessoas mordidas são levadas ao Hospital Universitário Clemêncio Fraga Filho, onde já tinha um lugar preparado para receber os primeiros pacientes. O governador do estado é acusado pela mídia de má condução da crise, por causa do fato de os 4 primeiros infectados não terem sido transferidos imediatamente. Eles não foram antes por medo da reação da companhia aérea que colocou pressão no governo e tentou abafar o caso. A repercussão dos primeiros zumbis em território nacional. O pânico que se alastra pela Europa e pelos Estados Unidos, segundo a cobertura midiática brasileira. E a má gestão do governo do Rio de Janeiro nos primeiros casos leva o governo federal a agir de forma dura e impor o processo de lockdown no Brasil inteiro. Isso gera muitas críticas por parte de setores da sociedade, visto que não existem zumbis em outras cidades ainda, e mesmo no Rio de Janeiro são poucos casos. O governo federal rebate, através da mídia e de seus especialistas, que quem é contra os lockdowns está ajudando o vírus a se espalhar e colocando a sociedade inteira em perigo. Os 29 mordidos se transformaram em zumbis. Enfermeiros e médicos que estavam ali tentando contê-los acabaram mordidos também. Os casos mais graves foram rapidamente isolados, mas algumas pessoas conseguiram esconder que foram mordidas, e então fugiram da zona segura procurando ajuda em outros hospitais, com medo da reação truculenta que começava a acontecer contra os infectados. Essas pessoas que escaparam do isolamento acabaram provocando acidentes em outras regiões da cidade. Hospitais como Souza Aguiar registram os primeiros casos de mordidas ainda nessa semana. Nas ruas também começa a ter os primeiros casos de zumbis andando por aí. No final da primeira semana, o governo federal começa a derrubar postagens críticas na internet à sua gestão da crise no país inteiro, o que ajuda a intensificar os erros dos governantes a longo prazo.
Vídeos falsos de zumbis e brincadeiras na internet ajudam a espalhar o pânico em outras cidades, aumentando o medo da população e fazendo o governo aumentar as restrições em regiões que ainda estão livres, gastando recursos desnecessariamente para combater essas piadinhas. Então, pessoal, aqui encerra a parte 1 do vídeo. A parte 2 vai sair logo logo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, comentar aí e vamos fazer essa comunidade crescer. Valeu, até mais!